Vamos agora examinar o próximo aspecto da resistência, dois pontos, sintomas. Resistência e procrastinação. A procrastinação é a forma mais comum de resistência, porque é a mais fácil de racionalizar. Não pensamos, jamais vou compor minha sinfonia. Pensamos, vou compor minha sinfonia, mas começarei amanhã. Resistência e procrastinação, segunda parte. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que ela pode se tornar um hábito. Não adiamos nossa vida apenas hoje, nós a adiamos até a hora da morte. Não se esqueça, dois pontos. Agora mesmo podemos mudar nossa vida. Nunca há um momento e nunca haverá em que não tenhamos o poder de mudar nosso destino. Nesse mesmo instante, podemos virar a mesa da resistência. Nesse mesmo instante, podemos nos sentar e começar nosso trabalho. Resistência e sexo. Às vezes, a resistência assume a forma de sexo ou de uma preocupação obsessiva com ele. Mas por quê? Porque proporciona uma gratificação imediata e poderosa. Quando alguém dorme conosco, sentimos-nos valorizados e aprovados ou até amados. A resistência se aproveita disso ao máximo, sabe que nos distrai com um recurso barato e fácil, mantendo-nos longe de nosso trabalho. Sem dúvida, nem todo ele é manifestação de resistência. Sabemos se é ou não pelo grau de vazio que sentimos depois. Quanto mais vazios nos sentimos, mais certos podemos estar de que nossa verdadeira motivação não foi o amor nem a atração, mas a resistência. Nem é preciso dizer que esse princípio se aplica às drogas, às compras, à masturbação, à TV, às fofocas, ao álcool e ao consumo de produtos que contêm gordura, açúcar, sal ou chocolate. Resistência e problemas. Arranjamos problemas porque essa é uma maneira rápida de chamar atenção. O problema não passa de uma imitação barata de fama. É mais fácil ser apanhado na cama com a esposa do diretor da faculdade que fazer uma tese sobre a metafísica da heterogeneidade nos romances de Joseph Conrad. A má saúde é uma forma de problema, como são o alcoolismo, o vício em drogas, a propensão a acidentes e todas as neuroses, incluindo o sexo compulsivo, e fraquezas aparentemente benignas, como ter ciúmes, atrasar-se cronicamente e tocar rap a 110 decibéis no rádio do seu carro possante conversível. Tudo que chama a atenção sobre nós por meio de recursos artificiais e indolores é manifestação de resistência. A crueldade com os outros também é uma forma de resistência, do mesmo modo que desejar ser alvo da crueldade alheia. O artista dedicado não tolera problemas na vida, porque sabe que estes o impedem de trabalhar. Ele bane de seu mundo todas as formas de problema, aproveita a vontade de criar problemas e a transforma em trabalho. Resistência e autodramatização. Fazer da vida uma novela é sintoma de resistência, porque se dedicar durante anos ao desenho de uma nova interface de software quando você pode chamar a atenção, levando para casa um namorado com uma extensa ficha policial? Às vezes, famílias inteiras participam inconscientemente de uma cultura de autodramatização. As crianças arrumam o palco, os adultos instalam os holofotes e todos passam de um episódio trepidante a outro. A equipe sabe como manter a coisa funcionando. Se o drama começa a enfraquecer, alguém corre para estimulá-lo. Papai fica bêbado, mamãe cai doente, Jane vai à igreja com uma tatuagem. É mais divertido que um filme. E funciona. Dois pontos. Ninguém faz nada. Às vezes, penso na resistência como a irmã gêmea maldosa do Papai Noel, que vai de casa em casa ver se está tudo sob controle. Quando encontra uma família entregue à autodramatização, suas faces coradas brilham e ela parte com suas 8 renas pequeninas. Sabe que não se fará nenhum trabalho naquela casa. Resistência e automedicação. Você ingere regularmente substâncias, controladas ou não, cujo objetivo é alívio da depressão, da ansiedade, etc. Vou lhe contar uma história.
Trabalhei como redator em uma grande agência de publicidade de Nova York. Nosso chefe costumava dizer: inventem uma doença e nós venderemos a cura. Transtorno de déficit de atenção, distúrbio emocional periódico, transtorno de ansiedade social, essas não são doenças, são jogadas de marketing. Não são os médicos que as descobrem, mas sim os publicitários, os departamentos de marketing e as empresas farmacêuticas. A depressão e a ansiedade podem ser reais, todavia, também podem ser resistência. Quando nos drogamos, para não ouvirmos o chamado de nossa alma, estamos nos comportando como bons cidadãos e consumidores exemplares. Estamos fazendo exatamente o que os comerciais de TV e a cultura pop materialista vêm colocando em nossa cabeça desde o nascimento, em vez de recorrer ao autoconhecimento, à autodisciplina, ao trabalho duro e ao adiamento da gratificação. Simplesmente consumimos um produto. Muitos pedestres foram atropelados e mortos na esquina da resistência com o comércio. Resistência e vitimização. Médicos estimam que de 70 a 80% de seu negócio não tem nada a ver com saúde. As pessoas não estão doentes, estão autodramatizando. Às vezes, a parte mais difícil da profissão médica é conseguir manter a impassibilidade, como Jerry Seinfeld observou após 20 anos de namoro. Há uma interpretação fascinante. Adquirir determinada condição dá significado à existência de uma pessoa, uma doença, uma cruz a carregar. Há quem passe de condição a condição, cura-se de uma e logo outra aparece. A condição torna-se uma obra de arte em si mesma, uma sombra do verdadeiro ato criativo, que a vítima está evitando ao cultivá-la com zelo. O papel de vítima é uma espécie de agressão passiva. A pessoa busca gratificação não por meio de trabalho honesto ou de contribuição baseada na experiência, na criatividade ou no amor, mas pela manipulação dos outros, reforçada por ameaças tácitas, ou não tão tácitas assim. A vítima obriga os outros a socorrê-la ou agir do modo que ela deseja, mantendo-os reféns de sua própria perspectiva de futura doença, colapso, dissolução mental ou apenas ameaçando tornar sua vida tão miserável que eles acabam fazendo o que ela quer. Vitimizar-se é o contrário de trabalhar. Não entre nessa. Se entrou, saia. Resistência e escolha de parceiro. Muitas vezes, quando não nos damos conta de nossa própria resistência, escolhemos como parceiro alguém que a superou ou está superando. Não sei por que isso acontece. Talvez seja mais fácil atribuir ao nosso parceiro o poder que, na realidade, possuímos, mas temos medo de usar. Talvez seja menos ameaçador acreditar que nosso amado cônjuge seja digno de viver sua vida não vivida e nós não. Ou, quem sabe, talvez queiramos fazer de nosso parceiro um modelo. Pode ser também que acreditemos ou façamos força para acreditar que parte do poder de nosso cônjuge passará para nós, se ficarmos tempo suficiente com ele. É assim que a resistência desfigura o amor. O prato que ela cria é suculento, colorido. Tennessee Williams poderia colocá-lo em uma trilogia. Mas é amor? Se fôssemos o parceiro secundário, devemos encarar nossa própria incapacidade de viver, em vez de pegar carona na vida do outro. E se somos o parceiro dominante, devemos renunciar ao brilho da adoração da criatura amada, em vez de encorajá-la a irradiar a própria luz? Resistência e este livro. Quando comecei a escrever esse livro, a resistência quase me venceu. Eis a forma que ela tomou. Disse-me, a voz em minha cabeça, que eu era um autor de ficção, não de não ficção, e não deveria expor os conceitos de resistência literal e abertamente. Deveria sim incorporá-los como metáforas em um romance, argumentos dos mais sutis e inconvincentes. A racionalização que a resistência me apresentou era de que seria melhor eu escrever, por exemplo, uma obra em que os princípios da resistência apareciam como o medo que o guerreiro sente. A resistência aconselhou-me também a não
procurar me instruir, nem me apresentar como um poço de sabedoria. Afirmou que isso era pura vaidade, egoísmo e talvez até corrupção, podendo no fim me prejudicar. Fiquei assustado. Sim, aquilo fazia sentido. O que finalmente me convenceu a prosseguir foi que, se não prosseguisse, me sentiria infeliz. Estava apresentando sintomas, tão logo me sentei e comecei. Tudo melhorou. Resistência e infelicidade. O que é resistência? Primeiro, infelicidade. Sentimos-nos péssimos. A desgraça mais cabal invade tudo. Ficamos entediados, inquietos. Nada nos satisfaz. A culpa, mas não sabemos de onde ela vem. Queremos voltar para a cama, queremos nos levantar e ir para a farra. Parece que ninguém nos ama e não somos dignos de ser amados. Vem o desgosto, odiamos nossa vida, odiamos a nós mesmos. Se não for combatida, a resistência sobe a níveis intoleráveis e nessa altura os vícios tomam conta. Drogas, adultério, internet. Depois a resistência assume caráter clínico. Depressão, agressão, disfunção e, por fim, crime e autodestruição física. Parece vida, eu sei, mas não é, é resistência. O que torna esse processo traiçoeiro é o fato de vivermos em uma cultura de consumo que conhece a fundo essa infelicidade e concentra toda a sua artilharia ávida de lucros para explorá-la, para nos vender um produto, uma droga, uma distração. John Lennon escreveu certa vez: Bem, vocês pensam que são espertos, não pertencentes a nenhuma classe social e livres, mas não passam de uns pobres camponeses, pelo que sei. Como artistas e profissionais, é nosso dever encenar nossa própria revolução interna, uma insurreição privada em nossa cabeça. Graças a esse montim, livramo-nos da tirania da cultura de consumo. Depomos-nos à programação da publicidade, de filmes, de videogames, de revistas, da TV e da MTV, pela qual fomos hipnotizados desde o berço. Desligamo-nos de tudo isso, reconhecendo que jamais nos curaremos se continuarmos financiando com o nosso dinheirinho o balanço da porcaria SA, em vez de fazermos nosso trabalho. Resistência e fundamentalismo. O artista e o fundamentalista enfrentam o mesmo problema, o mistério da existência como indivíduos. Cada qual faz as mesmas perguntas: quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o significado da minha vida? Nas etapas mais primitivas da evolução, a humanidade não precisava lidar com essas perguntas. Nos períodos da vida selvagem, da barbárie, da cultura nômade, da sociedade medieval, da tribo e do clã, tudo estava fixado pelos mandamentos comunitários. Foi somente com o advento da modernidade, a começar pelos gregos antigos, quando nasceram a liberdade e o indivíduo, que esses assuntos vieram à tona. Essas não são perguntas fáceis de responder. Quem sou eu? Por que estou aqui? E não são fáceis porque os seres humanos não foram feitos para funcionar como indivíduos, foram feitos para funcionar como tribos, como parte de um grupo. Nossa psique foi programada por milhões de anos de evolução com base nos caçadores-coletores. Sabemos o que é o clã, sabemos como integrar a horda e a tribo, só não sabemos como ficar sozinhos. Não sabemos como ser indivíduos livres. O artista e o fundamentalista surgem de sociedades em diferentes etapas de desenvolvimento. O artista é o modelo avançado. Sua cultura possui afluência, estabilidade, excedente de recursos que possibilitam o conforto e a autorreflexão. O artista está enraizado na liberdade, que não lhe inspira medo. Tem sorte, nasceu no lugar certo, possui núcleo de autoconfiança, de esperança no futuro, acredita no progresso e na evolução, acha que a humanidade está avançando, apesar dos percalços e das imperfeições, para um mundo melhor. O fundamentalista não cultiva essas ideias. A seu ver, a humanidade decaiu de uma condição superior. Não há verdade à espera de revelação. Ela já foi revelada. A palavra de Deus foi dita e registrada pelo seu profeta, Jesus, Maomé
ou Karl Marx. O fundamentalismo é a filosofia dos impotentes, dos vencidos, dos deslocados, dos despossuídos. Nasce das consequências da derrota política e militar, como o fundamentalismo judaico tomou forma durante o cativeiro de Babilônia, como o fundamentalismo branco-cristão se espalhou pelo sul dos Estados Unidos durante a reconstrução, como a ideia de raça superior evoluiu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Nesses tempos de desespero, a raça vencida perecerá sem uma doutrina que restaure a esperança e o orgulho. O fundamentalismo islâmico brota da mesma paisagem de desespero e tem o mesmo apelo poderoso, extraordinário. O que é exatamente esse desespero? O desespero da liberdade, o deslocamento e a emasculação do indivíduo desligado das estruturas conhecidas e tranquilizadoras da tribo e do clã, da aldeia e da família. É a situação da vida moderna. O fundamentalista, ou mais precisamente, o indivíduo que acaba abraçando o fundamentalismo, não suporta a liberdade, não consegue abrir caminho para o futuro e recua para o passado, revive na imaginação os dias gloriosos de sua raça e tenta com eles banhar-se em uma luz mais pura, mais virtuosa. Desce aos alicerces, aos fundamentos. Fundamentalismo e arte são mutuamente exclusivos. Não existe algo como arte fundamentalista. Isso não quer dizer que o fundamentalista não seja criativo. Sucede apenas que sua arte é invertida. Ela cria a destruição. Até as estruturas que constrói, suas escolas e redes de organização são dedicadas ao aniquilamento tanto dos inimigos quanto de si mesmo. Entretanto, o fundamentalista reserva a sua maior criatividade para a construção de Satã, a imagem do adversário, em oposição à qual define a própria vida, dando-lhe sentido. Como artista, o fundamentalista enfrenta a resistência, encara como tentação para pecar. Para ele, a resistência é o apelo do maligno, que procura afastá-lo da virtude. O fundamentalista vive consumido por Satã, a quem ama como ama a morte. Será coincidência que os terroristas suicidas do World Trade Center frequentassem clubes de striptease durante seu treinamento ou imaginassem como recompensa um exército de virgens a quem poderiam violar nas bem-aventuranças do céu? O fundamentalista odeia e teme as mulheres porque as vê como receptáculos de Satã, como tentadoras à semelhança de Dalila, que despojou Sansão de sua força. Para ignorar o apelo do pecado, isto é, da resistência, o fundamentalista mergulha na ação ou no estudo de textos sagrados. Nele se perde, mais ou menos como o artista no processo de criação. A diferença é que, enquanto um olha para frente, desejando criar um mundo melhor, o outro olha para trás, procurando voltar a um mundo mais puro, do qual ele e todos os homens foram expulsos. O humanista acredita que a humanidade, como conjunto de indivíduos, foi chamada a criar o mundo em parceria com Deus. Por isso, valoriza muito a vida humana. Em sua visão, tudo progride, a vida evolui. Cada indivíduo tem seu papel, ao menos potencialmente, na promoção dessa causa. O fundamentalista não consegue entender essas coisas. Em sua sociedade, a dissensão não é apenas um crime, é também uma apostasia, é heresia, transgressão contra o próprio Deus. Quando o fundamentalismo vence, o mundo entra numa idade das trevas, mas, ainda assim, não consigo condenar quem é atraído por essa filosofia. Examinando minha própria jornada interior, as vantagens que tive nas áreas de educação, afluência, apoio familiar e saúde, além da boa sorte incontestável de nascer nos Estados Unidos, vejo que, mesmo assim, aprendi a existir como um indivíduo autônomo, se é que aprendi apenas por um triz e a um custo que odiaria ter de pagar. Pode bem ser que a raça humana não esteja pronta para a liberdade. A atmosfera da liberdade talvez seja rarefeita demais para que consigamos respirar. Com toda certeza, eu não estaria escrevendo este livro sobre este assunto se viver em liberdade fosse algo fácil. O paradoxo parece ser, como Sócrates demonstrou há muito tempo, que o indivíduo verdadeiramente livre só o é na medida do próprio autogoverno. Já os que não se governam estão condenados a encontrar um senhor para governá-los.